Olha, o ser humano é a criatura mais, digamos assim, frágil que existe na face da Terra. Embora ele se ache muito, mas se ache muito mesmo, simplesmente pelo fato de ter a capacidade de pensar. E por essa capacidade de pensar, ele acha que pode mais do que os outros. E pelo medo, pela sua fragilidade de ser prejudicado de alguma forma, o que é que ele faz? Em geral, pela sua fragilidade, ele passa a agir com violência, com brutalidade perante os seus pares. Mas não é sobre isso que eu quero falar, apesar de que o que eu quero falar, o que eu vou falar, tem a ver com essa fragilidade do ser humano. É sobre a religião. A religião, ela existe para quê mesmo? Você já se perguntou sobre isso? A resposta mais simples que se pode encontrar é para aproximar o ser humano de Deus. Sim, aproximar como e aproximar de qual Deus? Porque não existe apenas um Deus. Essa história de um Deus único, por exemplo, ela foi uma criação humana, principalmente para os dominadores, os que se tornaram dominadores, mais precisamente os colonizadores, que escravizaram os humanos e impuseram uma religião, como fizeram aqui nas terras que passaram a se chamar de Brasil, que já viviam milhões de povos originários, batizados de índios. Ok? Então, por que é que existe religião? Para aliviar, de alguma forma, ou atenuar o sofrimento, a angústia do ser humano, podemos dizer assim. Mas, quando é que a religião, ela passa a ser um problema na humanidade e para a humanidade? Sim, essa é a pergunta certa. A religião, ou as religiões, podemos dizer assim, ela passa a ser um problema para a sociedade, para a humanidade, quando ela se arvora, se tem a pretensão de ser maior e melhor do que as outras e de impor aos outros as suas crenças. Então, você que é cristão, por exemplo, pode ser cristão, como pode ser da Umbanda, do Candomblé, pode ser judeu, pode ser muçulmano, qualquer coisa. Pode confessar a religião que quiser, para aliviar a sua tensão, as suas agruras, as suas angústias. Mas você, como cristão, por exemplo, não pode achar que a única religião da humanidade, pura e certa, é o cristianismo. Mas o problema vai mais além ainda quando se mistura a religião com política e usa o espaço político para impor a vontade, os interesses, a ideologia de uma religião. Tá claro? Então, por exemplo, quando os evangélicos utilizam-se da bancada evangélica para impor os seus interesses acima da sociedade dos outros e em nome de Deus, isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com interesse de dominação. Quando a bancada evangélica, junto com a bancada conservadora da Bíblia, da Bala, etc. e tal, decide um projeto como o PL anti-aborto, que torna a vítima de um estupro uma criminosa, quando os evangélicos fazem isso, nessa bancada evangélica fazem isso, em nome de Deus, em nome da vida,
Isso tem outro nome. Isso tem outro nome. É hipocrisia e interesse particular. Interesse a partir da sua particularidade, da sua individualidade, das suas crenças, querendo impor como se fosse a vontade de Deus. Olha só, a vontade de Deus, e que todas as pessoas devem se submeter a essa vontade de Deus da bancada evangélica. Se a bancada evangélica ela vai aumentar cada vez mais, e com esse pensamento retrógrado, que é o que vai acontecer, vamos ter uma sociedade fascista. Você que está ouvindo essa palavra fascismo ou fascista, talvez não tenha a menor ideia do que isso signifique. Mas pelo menos dê uma olhada na história, pesquise para ver o que aconteceu a partir dos anos 20 na Itália e na Alemanha, que você vai saber o que foi feito em nome de Deus, em nome de uma religião pura, em nome de uma raça pura. Certo? Então, eu estou colocando tudo isso para dizer o seguinte: todo ser humano, ele tem a sua espiritualidade, que isso independe de religião, independe de uma igreja. Você não precisa frequentar uma igreja para acreditar em Deus. Você não precisa frequentar qualquer religião, uma instituição religiosa, para se sentir próximo a Deus, se sentir protegido. E muito menos você não pode querer impor os interesses, as suas crenças, como fossem as únicas verdadeiras para toda a humanidade. Ok? Então, que se saiba sobre isso. Estou colocando essas coisas em função dos absurdos que a bancada cristã evangélica, e até mesmo com o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, está fazendo agora com esse projeto hediondo, esse projeto de lei que torna uma criança vítima de estupro uma criminosa. E que, em vez de ser um projeto, um PL anti-aborto, é um PL do estuprador, que beneficia mais o estuprador do que a vítima. E tem mais. Qual a razão do Estado se unir com a Igreja, a não ser por interesses ideológicos de dominação? Qual a importância desse projeto de lei no que diz respeito à vida das mulheres? Para os evangélicos, fascistas, radicais, que estão nessa bancada da Bíblia no Congresso, é muito claro, é impor uma vontade, uma crença idiota para que todo mundo, e principalmente as mulheres pobres, sejam controladas e aceitem que seus corpos sejam controlados para o Estado. A ponto de dizer que uma criança de 13, 14 anos, 15 anos, que foi estuprada, violentada, tem a obrigação de carregar um feto até 9 meses, até a sua gestação, porque não pode abortar. O que isso significa? Uma violência contra a mulher, principalmente as mulheres pobres. E por que as mulheres pobres? Sim, porque é a maioria, e é essa maioria, também grande parte delas, que frequentam as igrejas evangélicas, fundamentalistas, e que muitas vezes, por medo, por ignorância, aceitam determinadas imposições, sem nem saber as consequências de verdade. Ok? Portanto, se essa história dessa mundiça dos evangélicos ocuparem o Congresso Nacional e fazerem da política uma ditadura religiosa, se eles ocupam e fazem da política uma ditadura religiosa, tornam o Estado um Estado teocêntrico, então nós voltamos à Idade Média, ao caos da Idade Média.
pense nisso, tá? Pense nisso mesmo. Talvez você não gostou nada do que eu falei, mas é sobre isso que você precisa pensar. Dê a sua opinião aqui, inscreva-se, dê o like e ative o sininho para receber as nossas novidades. E até o nosso próximo vídeo.